Olá pessoal, então está tudo bem? Este vídeo é uma parceria com o canal Plano Piloto. Eu vou reagir agora a um vídeo do canal dele e ele depois vai postar um vídeo sobre a política de Portugal. É um canal de política, mas é um canal muito interessante que explica a política de uma forma engraçada e muito simples. Eu gosto muito dos vídeos dele, eu já conhecia e ele acabou por entrar em contacto comigo e pediu-me para reagir a um dos vídeos dele e depois ele vai fazer um vídeo a explicar a política de Portugal. Então eu recomendo já, se vocês têm um mínimo interesse em política e querem entender algumas coisas que vocês podem não saber, passem lá no canal dele, o link está aí na descrição. E é isso pessoal, vamos lá para o vídeo. Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje, como eu acabei de dizer, vamos reagir aqui a um vídeo chamado Quem Manda no Brasil. O vídeo já é um pouco antigo, do canal Plano Piloto, é de 2016, então ele escreveu aqui nos comentários do próprio vídeo que se tinha enganado em algumas coisas, então eu vou ler aqui para vocês, ok? Para vocês não pensarem que o vídeo tem algum erro ou assim. Diz aqui o seguinte: o vídeo foi feito meio que às pressas. Também foi a primeira vez que usei um estúdio para gravar, onde tinha um tempo bem limitado. Então alguns erros que normalmente são corrigidos acabaram passando despercebidos. Como não tenho como mudar um vídeo já postado, adicionei uns balõezinhos com as correções durante o vídeo, porém eles só aparecem se você está assistindo o vídeo pelo computador. No celular ou no tablet infelizmente não aparece. Obrigado mesmo assim pelo apoio e pela compreensão. Também agradeço a todos os que de uma maneira respeitosa e ética me avisaram desses erros através dos comentários aqui. Vocês têm um olho e ouvido muito melhor do que eu. Pelo menos aprendi que a pressa realmente é inimiga da perfeição. Ele diz aqui isso e depois aqui na descrição tem aqui a correção de alguns erros. Diz aqui: algumas duas vezes o legislativo foi mencionado ao invés do judiciário, que é o correto. São 3 senadores por estado, não 2 como mostrou no vídeo. O estado de São Paulo tem quase 45 milhões de pessoas, o que foi mostrado no vídeo foi a população da cidade. Ok, só para mostrar aqui alguns erros que o vídeo tinha, para depois vocês não acharem que o vídeo tem algum problema ou assim. Não, na verdade ele enganou-se. Também este vídeo já é de 2016, já tem 4 anos, mas eu achei que era o vídeo ideal para eu reagir aqui e é isso que nós vamos fazer agora, então bora lá. Os vídeos mais atuais dele têm uma qualidade muito melhor, por isso pessoal não deixem de passar aí na descrição, no canal dele, tenho a certeza que vocês vão adorar. Vamos lá ver isto então. Quem Manda no Brasil, play. Alô, alô, YouTube! Vereador, deputado federal, prefeito, presidente da república, juiz, senador, deputado estadual, ministro, secretário, tudo isso são alguns cargos políticos que tem no Brasil. É uma grande salada de pessoas. A maioria que escolhe é o próprio povo brasileiro. E é normal que as pessoas confundem quem é quem e nem mesmo sabem o que eles fazem. Ainda mais em meses de eleições, que tem muitos candidatos espalhados por aí. Com tanta gente que teoricamente toma decisões importantes que afetam a sua vida, uma pergunta vem em mente. No meio de todo esse povo, quem realmente tem o poder? Ou seja, quem manda no Brasil? Para entender isso, tem que saber um pouco como o Brasil funciona. Como todo mundo já sabe, o Brasil é uma democracia. Essa palavra vem do grego, poder do povo. Ou seja, tá aí a resposta, quem manda é o povo. Mas isso só funcionou literalmente na época da Grécia Antiga. Mas lá é muito diferente do que hoje. Tinha muito menos pessoas e infelizmente não era todo mundo que podia votar. Nas democracias de hoje em dia, normalmente o povo escolhe pessoas que, teoricamente, vão representar o desejo da maioria. Daí que vem o nome no Brasil de república. Então pronto, parece que a resposta tá aí. Quem manda são essas pessoas escolhidas para representar. Mas as coisas... Sim, muito basicamente seria assim. Aqui em Portugal, pelo que eu sei, é a mesma coisa. Portugal também é uma democracia. E como é impossível cada pessoa do país votar à sua maneira, tipo governar e dar a sua opinião e achar o que é melhor para o país, as pessoas normalmente elegem alguém para falar por elas. Porque num país com muitos milhões de pessoas é muito difícil de todas essas pessoas fazerem parte do governo, de certa forma, que era o que acontecia na Grécia Antiga, assim. Aqui em Portugal é a mesma coisa, eu acho que em quase todos os países é assim. Assim como você já deve imaginar. Tem muitas pessoas, quem delas que manda mais? Para deixar um pouco menos confuso, vamos separar o Brasil em 3 partes. A federal, que é o país inteiro, a estadual, que são os estados, e a municipal, que são as cidades. Daí que vem o nome federativo no Brasil. Cada uma dessas partes tem políticos que cuidam de uma área. Por exemplo, os vereadores somente cuidam da cidade que eles foram eleitos. Agora, o poder no Brasil, ou seja, o pessoal que manda nessas 3 áreas, está dividido também em 3 partes. O legislativo, como por exemplo o Congresso, o executivo, como por exemplo o Planalto, e o judiciário, como por exemplo o Supremo Tribunal Federal. Essa separação de poderes também foi criada pelos gregos e foi modernizada principalmente pelos Estados Unidos depois da independência dos ingleses. Como eles estavam com trauma de uma pessoa mandando em tudo, eles quiseram dividir o poder em 3, assim ficando mais balanceado, um fiscaliza o outro e todos têm responsabilidades diferentes. O legislativo é o poder que cria as leis e também pode modificar as antigas.
Dependendo de qual área no país, esse processo é diferente. Na área municipal, quem cuida disso são os vereadores, fazendo leis específicas para aquela cidade. Por exemplo, em 2007, a Câmara dos Vereadores de São Paulo aprovaram a Lei da Cidade Limpa, que proíbe o uso de outdoors dentro da cidade de São Paulo. Nos estados, quem faz isso são os deputados estaduais, e as leis que eles fazem são aplicadas para aquele estado. Eu acho que essa é uma das principais diferenças entre o Brasil e Portugal, porque em Portugal não há estados. Como é um país bastante pequeno, não tinha lógica nenhuma dividir o país em estados. Normalmente só os países com grande área é que dividem o seu próprio território em estados para ser muito mais fácil governá-lo, senão era quase impossível. Então eu sei que em Portugal isso basicamente não existe, essa parte do estadual, mas tirando isso é muito semelhante. Também existem os municípios, existem as freguesias, existem os distritos. Portugal basicamente é dividido em distritos, cada distrito é dividido em municípios e cada município é dividido em freguesias. É mais ou menos assim que funciona. Na área federal é um pouco diferente. Lá tem um Congresso Nacional, que é dividido em duas câmaras. A Câmara dos Deputados, com os deputados federais, e o Senado, com os senadores. As leis criadas por uma dessas câmaras têm que depois passar para outra para também ser aprovada. E só depois que é aplicada para todo o país. Eu acho que aqui só há uma câmara, um parlamento. É que uma representa a população e outra os estados. Como assim? A Câmara dos Deputados representa a população dos estados. Cada estado tem um número diferente de deputado que pode eleger, dependendo do número da população. Por exemplo, em São Paulo, com mais ou menos 11 milhões de habitantes, tem 70 deputados na Câmara. Em Rondônia, com quase 2 milhões de habitantes, tem 8. Isso serve para que, teoricamente, as leis que a Câmara faz representem a maioria das pessoas no Brasil. Se eu não me engano, isso é basicamente o que acontece na União Europeia, porque como Portugal é um país muito pequeno e quase todos os países europeus é impossível dividir os próprios países, a União Europeia é tipo como se fosse um país feito de outros países, estão a perceber? E então eu sei que no Parlamento Europeu acontece isso. Quanto mais população tem um país, mais deputados ele tem. Deve ser mais ou menos a mesma coisa que acontece no Brasil, tirando o facto de que o Brasil é um país mesmo e a União Europeia é um país muito grande feito de países mais pequenos, é tipo isso. Mas para que os estados maiores não mandem completamente nos menores, foi criado o Senado. Cada estado tem o mesmo número de senadores, e os senadores são eleitos por um mandato de 8 anos, ao invés de 4. O executivo é o que as pessoas mais conhecem, que são o presidente da república, na federal, o governador, na estadual, e o prefeito, no municipal. Como o nome já diz, o executivo publica... Aqui em Portugal, prefeito é presidente da Câmara, e executa as não é leis prefeito que que se diz aqui pelo legislativo. Ele Se eu também não me engano, é administra a sua área. Como quem cuida de tudo isso é uma pessoa só, ele chama ministros e secretárias para ajudar. Os ministros e secretários são designados a áreas específicas, como cultura, saúde, segurança, educação e outras coisas. Mas sempre quem tem a última palavra é o líder maior do executivo. O judiciário, infelizmente, é o mais esquecido dos 3 poderes, principalmente porque não se elege as pessoas desse órgão. É composto por juízes, que ajudam a interpretar, que ajudam a interpretar, nossa, como diz isso? Interpretar. Obrigado, Google. Interpretar e julgar as leis. Quando uma lei que foi criada pelo legislativo e depois executada pelo executivo não é cumprida, é o legislativo que vai julgar as pessoas que não cumpriram. Então deu para ver mais ou menos que os 3 poderes são importantes e fica balanceado para que um não mande mais no outro. Quer ver como isso acontece na prática? Olha só, o executivo pode iniciar um projeto de lei, mas é o legislativo que vai criar e votar nessa lei. Depois que criou e foi aprovado, o executivo tem que assinar, mas ele também pode vetar essa lei. Aí o legislativo, se quiser, pode anular esse veto com uma votação de maioria absoluta. O judiciário também tem voz, ele que vai interpretar a lei. E se tiver algum problema, ele pode declarar a lei inconstitucional. O legislativo também pode mudar algumas leis velhas. O executivo é o que escolhe as pessoas que vão ser juízes e ministros, mas o legislativo que tem que aprovar essas nomeações. O judiciário pode também declarar um presidente inconstitucional, e o legislativo pode tirar o presidente do poder. É basicamente o que acontece aqui também. O executivo é o que faz orçamento e gasta o dinheiro público, mas só depois da aprovação do legislativo. O executivo que faz tratados internacionais, depois o Congresso tem que aprovar também. E tudo isso com o legislativo vendo se as coisas estão sendo feitas corretamente. Esse esquema todo parece muito bom, e o poder parece bem equilibrado, apesar de mesmo assim teve épocas no Brasil que um mais ou menos mandava mais que outro. O que você tem que tirar com isso é que todos os políticos que você vota são importantes. Ou ele vai criar leis, ou ele vai executar elas, ou ele vai indicar, ou ele vai nomear juízes para julgar essas leis.
O brasileiro normalmente só presta atenção no executivo, os presidentes, governadores e prefeitos, mas esquece que os deputados federais, estaduais e vereadores são muito importantes também. Por isso, em eleições, pesquisa um pouco, olha com cuidado os teus candidatos. Não vote em qualquer um só porque você acha ele legal. Pois é. Aqui em Portugal eu já vi muitas pessoas a falar que eu vou votar naquele partido porque eu gosto do líder do partido. Eu gosto. Isso não se deve pensar assim, porque não é o líder do partido que vai fazer nada quando vencer as eleições. O que vai fazer é todo o conjunto de ministros e de deputados. Não é apenas o líder. E as pessoas às vezes não entendem isso, pensam que é uma pessoa sozinha a governar, tipo, o primeiro-ministro manda em tudo, ou o presidente da república manda em tudo. Não, tipo, na verdade, isso não pode ser, isso era quase uma monarquia, uma ditadura, não era uma república. Na república, todo aquele conjunto de pessoas manda, não é simplesmente o líder, entendem? Há muitas pessoas que não conseguem entender isso e por isso votam às vezes só porque acham o candidato uma boa pessoa, ou assim. Como eu já falei em outro vídeo, quanto mais pessoas prestarem atenção em eleições, melhores pessoas vão ser eleitas. Exatamente. É assim, sinceramente, gostei muito. É verdade que ele esclareceu aqui que o vídeo tinha alguns poucos erros e eu já disse aqui também, mas eu gostei muito, a sério, tem uma qualidade muito boa e dá para perceber as coisas de uma forma muito simples mesmo. Então já sabem, pessoal, passem aí, comentem lá que vieram por mim, digam lá que vieram pelo Blue, tenho certeza que ele vai gostar muito. Ele também vai postar em breve, como eu já disse, um vídeo sobre a política de Portugal e eu estou muito curioso para ver. E sinceramente o que eu percebi foi que no Brasil, basicamente a estrutura política é quase igual à de Portugal, só que numa escala maior, é mais semelhante, se formos a ver, à escala da União Europeia do que propriamente à escala de Portugal, ou à escala da França, ou da Espanha, ou da Grécia, entendem? Tipo, é uma escala maior porque o Brasil, como é um país muito grande, os Estados seriam comparativamente, eu sei que isto não é bem assim, mas seriam comparativamente os países da União Europeia, tirando o facto que na União Europeia os países são todos independentes uns dos outros e no Brasil os Estados não são independentes, são só autónomos, não são independentes, né? Mas enfim, eu curti muito, a sério, dá para entender muito bem como é que funciona a política, eu gostei imenso. Se vocês curtirem este tipo de coisa, já sabem, pessoal, o link está aí na descrição. E é isso, pessoal. Deixem like no vídeo se gostaram, pessoal, isso ajuda-me imenso. Inscrevam-se no canal e ativando as notificações para não perderem vídeo nenhum. E é isso, eu sou o Blue e até ao próximo vídeo.